E aí galera, meu nome é Igor, sou professor de física de vocês. Hoje vou apresentar aqui um conceito de noção científica. Esse conceito é um conceito muito usado na física, na química, na matemática. É um conceito matemático, né, que a gente usa para abreviar números muito grandes ou muito pequenos em números mais razoáveis, mais compactos, para a gente conseguir trabalhar com eles melhor na calculadora ou em contas na mão, assim. Então, físico usa, químico, engenheiro também usa muito. Qualquer trabalho que você fizer que mexa com número, é sempre bom você ter essa noção de notação científica, até para você fazer a questão mais rápido. Enfim, não gastar muito tempo usando números gigantes e interpretando eles. Bom, primeiramente, noção científica, é isso que eu falei, é uma notação que a gente usa, que você basicamente pega um número muito grande, por exemplo, 2 milhões, transforma num número mais viável. Vocês vão ver que a gente vai achar um número mais ou menos assim. 2 vezes 10 elevado a sexta. Então vocês podem ver, para a gente fazer alguma coisa relacionada à notação científica, nós temos que saber potência. Então eu vou dar uma breve apresentação do conceito de potência aqui para vocês, para a gente, desenvolver mais ou menos como a gente vai fazer isso. Então, potência também é uma notação que a gente usa para dizer que o número se repete multiplicando ele mesmo x vezes ou várias vezes, enfim, tantas vezes que você quiser. Então, por exemplo, você tem 3 elevado a 4. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o 3 ele está multiplicando ele mesmo, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, você tem o 3 sendo multiplicado aqui 4 vezes. Entendeu? Então, esses números aqui não são à toa, porque 4 representa exatamente isso. Quantas vezes o 3 está se multiplicando. Por exemplo, se a gente tem 4 vezes 4 vezes 4, isso é igual a 4 elevado a 3. Entendeu? Por quê? Porque você tem 3, 4 sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Bom, a gente pode fazer isso também com 10. Aqui, ó. Deixa eu pegar o 10 aqui. A gente pode multiplicar, por exemplo, aqui é o 10 multiplicado 6 vezes. Isso é igual a quê? Isso é igual a 1 milhão. É o 10 elevado a 6. Você tem o 10 multiplicado 6 vezes aqui. E você pode perceber também que nós temos aqui 6 zeros. Isso é uma propriedade do 10. Onde você eleva o 10 a uma potência. Sempre que você eleva o 10 a uma potência desse tipo aqui, você pode simplesmente pegar o 1 aqui e repetir o 0 o tanto de vezes que o 10 está elevado. Então, por exemplo, aqui eu tenho 10 elevado a 6. Eu vou pegar o 1 e vou colocar 6 zeros aqui repetindo depois do 1. É a mesma coisa, entendeu? Então, por exemplo, se eu pegasse 10 elevado a 3, pegaria o 1 e acrescentaria
3 zeros. 1, 2, 3. Quer dizer que 10 elevado a 3 é 1000, que é 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que é 1000. Tem uma propriedade do 10 também, que, por exemplo, se você pega 10 e multiplica por um valor qualquer, por exemplo, 3 não, 2, pega 10 e multiplica por 2, você vai simplesmente pegar esse valor e adicionar um zero aqui. Isso vai ser 2 mais o zero do 10, que é 20. Mesma coisa você pode fazer com 100. Então você pega 100 e multiplica por 2. Você vai repetir o 2 e vai adicionar os dois zeros aqui. 1, 2. Então 2 vezes 100 é 200. Beleza? E você pode fazer isso, enfim, com 1000, com 10.000. Você sempre vai adicionar o tanto de zeros que você tem aqui. Mas a gente viu que isso aqui, que esse 100 aqui, eu posso representar como 10 elevado a 2. E esse 10 aqui, por exemplo, é 10 elevado a 1. Vamos pegar então 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 e multiplicar por 5. Quando eu pego 10 elevado a 4 e multiplico por 5, você pode ver aqui que o número de zeros que eu adicionei no 200 corresponde ao expoente aqui, certo? Ó, zeros aqui corresponde ao expoente. Então aqui não vai ser diferente. Então vai ser 5, repetir o número e colocar o tanto de zeros que tem aqui no expoente. Se eu tenho 4 aqui no expoente, eu vou colocar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então isso aqui equivale a isso aqui. É a mesma coisa. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é transformando uma notação em outra. A notação científica é a que vocês não estão acostumados. É essa aqui, ó. Essa notação é mais estranha aqui. Que tem um 10 elevado a alguma coisa vezes um número. Isso pode ser feito com qualquer número, e, enfim. Mas normalmente o que a gente faz o contrário. Aqui a gente fez o que? A gente pegou o 10 elevado a um número e vezes um outro número e colocamos em extenso. Normalmente o que a gente faz é pegar o número em extenso, ou seja, a gente pegaria os 5.000 e transformaria em 5 vezes 10 a quarta. 50.000, perdão, e transformaria em 5 vezes 10 a quarta. Um outro número que a gente poderia pegar é 62, por exemplo, 620. 620 é o que? É um 62 que multiplica mais um zero aqui, ó. Então você tem 62 e um zero. Isso aqui pode ser escrito como 62 vezes 10 elevado a 1. Se tivesse mais um zero aqui, colocaria 10 elevado a 2. Entendeu? Então é isso que é a notação científica. É você pegar um número extenso, assim, grande, e transformar num número menor, com uma forma mais simplificada, mais abreviada. Como a gente está trabalhando aqui com números até relativamente pequenos, isso não ajuda muito, né? Isso não fica muito claro. Mas você pode pegar números, você tem números muito grandes que você pode trabalhar. Então, por exemplo, um número grande que os físicos normalmente usam é a velocidade da luz. Ela é aproximadamente esse número grandão aqui, que é 300 milhões de metros por segundo.
Essa é aproximadamente a velocidade da luz. Então, ficar escrevendo isso, por exemplo, nas fórmulas e na calculadora o tempo todo, esse número gigante, fica muito ruim, sabe? Gasta muito tempo. Então, a gente prefere escrever da forma da notação científica. Se você quiser pausar e tentar resolver rapidinho, eu recomendaria que você fizesse isso. Tá. Então, basicamente, isso aqui, no caso, em notação científica, a gente vai ver a quantidade de zeros que tem, certo? Nesse caso aqui, eu vou ter 8 zeros. Isso quer dizer que a gente pode escrever a velocidade da luz dessa maneira aqui também. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Outro número muito grande que normalmente é usado pelo pessoal da química é um mol. O mol ele é uma unidade de medida que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como assim, né? O que é isso? Então, por exemplo, você pode dizer que um copo de água tem 1 mol. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro daquele copo de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então vamos colocar aqui. 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23. Isso é igual a 6 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso 23 vezes. Entendeu? Ou seja, isso aqui também vai ser igual a 6, como a gente viu nos outros. Isso aqui também vai ser igual a 6, acompanhados de 23 zeros. Ou seja, é um número muito grande. Não tem como colocar isso aqui na calculadora, por exemplo. Ou fazer isso na mão na hora da prova. É muito ruim para fazer isso. Então a gente usa a notação científica, que é uma forma bem mais abreviada de se fazer, de se colocar um número, de se trabalhar com um número. Até agora que eu mostrei para vocês, foi basicamente como transformar um número muito grande em notação científica. Só que a gente pode também trabalhar com números muito pequenos, certo? A gente pegou, por exemplo, o mol, tem 23 zeros ali. Então, basicamente, é um número muito grande. Então, você pode também trabalhar com números muito pequenos. O que seria um número muito pequeno? Por exemplo, isso é um número muito pequeno, certo? Por exemplo, se eu coloco isso aqui centímetros, o que é isso aqui em centímetros, sabe? É um número muito pequeno mesmo. 3 centímetros é algo já pequeno, né? Imagina 0,0000003 centímetros. É algo muito pequeno. Isso é um número pequeno. E como a gente representa isso em notação científica? Basicamente, a gente vai ter que usar uma outra propriedade de potência, que é quando a gente eleva um número em uma potência negativa, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui 4 elevado a menos 3. 4 elevado a menos 3, né? O que você faz com esse número? Esse menos aqui do expoente, ele basicamente vai inverter a fração. Porque o que isso aqui é? Isso aqui também pode ser representado assim, 4 sobre 1 elevado a menos 3. É a mesma coisa, um e o outro. É 4 sobre 1 elevado a menos 3. E esse menos aqui ele vai inverter essa fração. Ele vai fazer com que isso fique 1 sobre 4 elevado a 3, que é igual a 1 sobre 4 elevado a 3. Então, é a mesma coisa, essas 4 expressões que eu escrevi aqui. 4 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 4 elevado a 3. Esse menos, ele inverte essa fração aqui. Tendo isso em mente, a gente quer transformar, por exemplo, esse número 3 aqui, esse número aqui 0,000003, em um número mais viável para se escrever ali na hora. Bom, como a gente faz isso? Tendo essa propriedade em mente, a gente pode basicamente trabalhar também com o 10. Então, o 10 elevado a menos 1, por exemplo, o que eu disse é que
esse menos vai inverter a fração, né? Então isso aqui é 10 sobre 1 elevado a menos 1. E esse menos vai inverter, vai ficar 1 sobre 10. O que acontece com o número quando você divide ele por 10? Não sei se vocês já aprenderam, mas... Por exemplo, se eu tenho um número aqui, 420, e divido ele por 10, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa vírgula aqui, ó, porque tem uma vírgula invisível aqui, né? Vamos explicar isso. Essa vírgula invisível. Todo número ele acaba numa vírgula, certo? É igual centavos. Você tem R$1,50. Tem 1,50 aqui, certo? Só que se você tem R$1 inteiro, agora se você tem R$1 inteiro, você tem 1,00 reais. É a mesma coisa aqui. Aqui o 420 também pode ser escrito com 420,0 ou 00, enfim. E aí quando você divide por 10, vai pegar essa vírgula aqui e jogar para cá. E essa vírgula vem para cá, ó. E aí isso vai ser igual a 42. Então sempre que você divide por 10, você move essa vírgula para a esquerda. Então vamos mais um exemplo aqui. Então mais um exemplo aqui. Se você tem 3.453 e divide isso por 10, isso vai ficar o quê? Ele tem a vírgula aqui, pegar essa vírgula e jogar ela para lá. Então a gente vai ficar com 345,3. Então é assim que a gente trabalha com essa divisão por 10. Então a gente está dividindo por 10 também, aqui, certo? Pois então, como eu disse, a gente tem uma coisa dessa assim, a gente está dividindo 1 por 10, ou seja, isso aqui vai ser igual a 0,1, por exemplo. Mas se a gente multiplica esse número por um número qualquer, por exemplo, se eu pego 1 sobre 10 e multiplico por 6, vai ser igual a 6 sobre 10, que é igual a 0,6. Só que 1 sobre 10 a gente viu que é o quê? Isso aqui também pode ser escrito como 10 elevado a menos 1. Então isso aqui também é igual. Então preste atenção. Esse menos 1 aqui, esse número 1, ele indica quantas casas você vai mover essa vírgula que tem aqui. Então se eu tivesse, por exemplo, 6 vezes 10 menos 3, eu pegaria essa vírgula e eu moveria ela 3 casas. 3 casas, certo? Então moveria uma cá. Aí quando eu movo uma fica 0,6. Aí eu movi uma. Movi mais uma. Mais uma. Aí fica 0,06, certo? Que eu movi essa vírgula para cá, esse zero ficou aqui. Então fica 0,06. E aí eu movi mais uma, que eram 3 vezes aqui, ó. 3 vezes tem que mover. Então 6 vezes 10 a menos 3 é igual a 0,006. Por quê? Porque basicamente a gente dividiu por 10 3 vezes. Por quê? Porque isso aqui é 1 sobre 10 elevado a 3. E 1 sobre 10 elevado a 3 é igual a 1 sobre quanto? 1 sobre 1000. E aí você divide por 1000, você move 3 casas para trás. Então tá, então o que a gente está fazendo aqui é igual da outra vez. A gente está pegando a notação e transformando em número extenso. Mas o que a gente quer é pegar um número extenso e transformar na notação. Então se eu te desse 0,06, você teria que ter a capacidade de dizer, esse 0,006 é o que? É 6 vezes 10 a menos 3. Então, vou fazer um exemplo aqui. Se eu tivesse... O que isso seria em notação científica? Tenta fazer aí, pausa e tenta fazer. Bom, isso aqui basicamente vai ser o que?
vamos analisar. Vamos tentar passar isso para isso aqui primeiramente. Esse exemplo antigo que a gente teve. A gente não quer deixar assim, certo? A gente quer deixar só o 6 vezes 10 elevado a alguma coisa. E para isso a gente tem que mover, para a gente achar o 6, a gente tem que mover essa vírgula quantas vezes, né? Então a gente tem que mover uma, né? Aí pôs a vírgula, aí foi para esse aqui. Duas, né? Aí pôs a vírgula, aí foi para esse aqui. 3, aí pôs a vírgula e veio para o 6, finalmente. Então, para chegar no 6, eu tive que mover a vírgula 3 vezes. Então, isso vai ser 6 vezes 10 a menos 3. Só que esse menos 3, por que ele é menos? Porque você tinha um valor pequeno. E aí, para representar esse valor pequeno, você tem que pegar o número maior, 6, e dividir, né, por um outro valor. Porque se você multiplica por uma fração desse tipo aqui, você na verdade está dividindo, né? Então para você pegar esse número pequeno aqui, você tem que pegar e representar dessa forma, você tem que pegar o número maior, que é o 6 que a gente quer, e dividir ele para achar um número menor. Então a mesma coisa vai acontecer aqui. Eu tenho esse número pequeno aqui. Qual que é o número grande que eu quero? 32, por exemplo. Beleza, 32. Para isso eu tenho que dividir por um número, certo? Que no caso vai ser na base 10 aqui. E quantas casas eu tenho que mover para chegar no 32? Esse caso tem que mover uma, duas, 3 casas. Então isso aqui vai dar 10. Então esse número pequeno é igual a 32, que é um número grande, vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é um número pequeno, é uma divisão por 1000, isso aqui, né? É uma divisão por 1000. Então, estou pegando 32, dividindo por 1000 e chegando nesse valor. É basicamente o jeito inverso de se pensar. Então, eu poderia fazer isso com qualquer valor. Mais um exemplo só para fixar. É 0,75. Isso aqui, eu vou mover 2 vezes a vírgula, então vai ficar 75. Você poderia mover a vírgula uma vez só? Poderia, isso aqui também pode ser igual. Só que agora, como eu movi, a vírgula estava aqui, certo? Aí eu movi a vírgula uma vez. Como eu movi só uma vez, então esse 10 vai ficar 10 a menos 1. Aqui, nesse caso, para chegar no 75, eu tive que mover a vírgula 2 vezes. 1, 2. Aí vai ficar 10 a menos 2. Como 7,5 eu só movi uma vez, eu vou multiplicar por 10 a menos 1, beleza? E é assim que se faz para achar a notação científica. Bom, é muito mais fácil fazer desse jeito do que você pegar essa notação e fazer contas dessa forma, do que de outra forma, por exemplo, escrevendo por extenso. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Bom, o exemplo é o seguinte. Vamos dizer que você tem esse número grande aqui, velocidade da luz aqui, dividido por um número qualquer aqui, 235. Pô, você poderia fazer isso aqui na calculadora? Poderia, mas é muito mais fácil você simplesmente pegar, fazer 3 vezes 10 a oitava. E aí, por exemplo, como isso aqui está multiplicando, tem a fração, você pode fazer isso. E aí você só precisa fazer essa divisão, que é fácil. Aí é bem mais fácil fazer 3 dividido por 235 do que se colocar lá 300 milhões dividido por 235. E aí no final você pega e divide, multiplica, né, por isso aqui. Às vezes nem precisa multiplicar por esse número, você só coloca o resultado aqui vezes 10 a oitava. Entendeu? Resultado aqui, vamos dizer que isso aqui dê y. Esse y aqui quer dizer que eu não sei o valor, tá? Poderia calcular aqui, mas enfim. É um valor qualquer, você põe aqui vezes 10 a oitava, que é o valor daqui. Ok? É basicamente isso.